Olá, queridos alunos, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais uma videoaula. Professora Kelly de Biologia. Hoje nós daremos continuidade ao nosso conteúdo programático, mas antes já gostaria de convidá-los a se inscreverem no canal Jafo Conecta, curtir os vídeos, comentar. É muito importante que outros alunos tenham acesso a esse conteúdo. Vamos ao nosso assunto de hoje? Na videoaula de hoje, nós falaremos de um assunto muito importante. Como surgiu a vida na Terra? E também falaremos como surgiu o nosso planeta. Mas antes de prosseguirmos, eu gostaria que você desse um pause e pensasse, segundo as suas hipóteses, como você acha que surgiu os primeiros seres vivos no nosso planeta? Pensou? Ok? Então agora nós iremos conhecer várias teorias que abordam, que explicam o surgimento da vida no nosso planeta. Vamos lá? Antes de falar das teorias que abordam, que falam dessa origem da vida, que explicam a origem da vida, vamos falar um pouco sobre o universo. O universo é um objeto de estudo da cosmologia, que é uma área da ciência que explica a estrutura, a evolução do universo a partir de aplicação de métodos científicos. Mas quando surgiu o universo? Acredita-se que o universo tenha surgido há 15 bilhões de anos aproximadamente, e ele surgiu a partir de uma grande explosão, conhecida como Big Bang. Essa grande explosão, conta-se, afirma-se, segundo essa teoria, que toda matéria concentrada estava num ponto inicial, e a partir dessa grande explosão foram surgindo as galáxias, os planetas, os sistemas e tudo que a gente hoje sabe que faz parte do nosso universo. E o nosso sistema solar, ele faz parte de uma dos 2 trilhões de galáxias que existe no universo. A nossa galáxia chama-se Via Láctea e significa caminho de leite. Observem que vários estudos indicam que a nossa galáxia ela tem forma de espiral, mas existem outras formas também de galáxias. Falando em sistema solar, a gente pode observar nessa imagem que os planetas giram em torno do Sol, que vão aí fazer 2 movimentos. O movimento de rotação, que é o movimento em torno de si mesmo, que determina os dias e as noites, e o movimento de translação, que é aquele que gira em torno do Sol. Dando continuidade, vamos falar um pouco dos planetas que fazem parte do sistema solar. Existem 8 planetas atualmente. Os planetas Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, que fazem parte do grupo dos planetas rochosos, e os 4 últimos, que são Júpiter, Saturno, Urano e Netuno, que compõem os planetas gasosos. Essas denominações se dão justamente pela composição desses planetas, que, além disso, traz outras curiosidades, como, por exemplo, o planeta Mercúrio, que é o planeta mais próximo do Sol, porém não é o mais quente. Esse título fica com Vênus, que é o segundo planeta, mas que é o mais quente devido à sua atmosfera. Temos também a Terra, Marte, que é um planeta de grande curiosidade, Júpiter, que é o maior planeta, Saturno, que é o planeta dos anéis, enfim, nós temos 8 planetas que vão fazer parte desse sistema. Nem sempre esses planetas eram em 8. Até 2006, o planeta Plutão fazia parte também do nosso sistema, porém ele foi rebaixado à categoria de planeta anão. Isso porque, segundo a União Astronômica Internacional, para um corpo celeste ser considerado planeta, ele precisa apresentar 3 características. São elas: ter órbita definida ao redor do Sol, ter massa definida para que a sua gravidade molde em forma aproximadamente esférica e que ele consiga se limpar sozinho, limpar a vizinhança ao redor da sua órbita por ação da sua gravidade. O planeta Plutão não atendia a todas essas exigências, portanto, ele foi rebaixado à categoria de planeta anão. Falando em Terra, como planeta, o nosso planeta, depois da sua formação, ele se estruturou da seguinte maneira: a crosta, que é a camada mais superficial, o manto, que é a segunda camada, é onde vai conter o magma dos vulcões, e o núcleo, que é dividido em núcleo externo e núcleo interno. A Terra primitiva, ela tinha características totalmente inóspitas, ou seja, características que não permitiam a existência de nenhuma forma de vida. Quais são essas características? Primeiro,
intensas descargas elétricas, altíssimas temperaturas, vulcões entrando em erupção a toda hora, a ausência de gás oxigênio, ou seja, não existia oxigênio na atmosfera. E quais eram os gases que faziam parte? A gente tem aqui alguns. O gás vapores de água, né, H2O, não existia água no estado líquido devido às altas temperaturas, então a água estava sempre evaporando. O gás metano, um gás altamente tóxico, gás hidrogênio e amônia. Então, esses eram os principais gases, né, que compunham a nossa atmosfera, ou seja, condições totalmente impróprias, né, para a existência de qualquer forma de vida. Passado algum tempo, né, observamos que houve um resfriamento. Né? Esse resfriamento fez com que aqueles magmas, aqueles vulcões que entravam em erupção começaram a se solidificar. E aí formaram essas montanhas, né, que posteriormente, devido a esse resfriamento, depois de muitos bilhões de anos, começou a se acumular água no estado líquido. E aí formaram os primeiros mares. É claro que esse ambiente recebia uma intensa radiação devido à ausência de oxigênio, que consequentemente também não existia o ozônio. Então, não existindo a camada de ozônio, não existia nada que pudesse filtrar, né, essa radiação. Essas eram as condições da Terra primitiva. Esse ambiente inóspito, como a gente pode observar, nessas condições, depois que esse planeta começou a passar por um processo de resfriamento, permitiu o surgimento das primeiras moléculas. Essas moléculas, né, a gente vai observar que elas começaram a se formar devido à radiação, os nutrientes que eram lavados pelas chuvas torrenciais dessas rochas, que levavam para esses mares uma espécie de grande quantidade de nutrientes. Esses nutrientes começaram a se aglomerar e formaram as primeiras moléculas de aminoácidos. Em seguida, esses aminoácidos começaram a se isolar, e aí foi que surgiu o que nós chamamos de coacervados. Os coacervados eram os primeiros seres vivos? Não, mas eles eram estruturas que futuramente iriam se transformando e formando novas estruturas, né? Estruturas maiores, como a gente pode observar, o surgimento, por exemplo, do ácido nucleico, né, que já houve, né, já teve a necessidade de reprodução, e aí fala-se posteriormente que surgiram as primeiras formas de vida. Vamos falar agora sobre a origem da vida. É uma pergunta que até hoje existem muitas teorias, né, acerca dessa resposta. Então vamos lá falar de algumas dessas hipóteses. A primeira hipótese que nós vamos falar é a hipótese fixista ou criacionista. Essa hipótese afirma que a vida, né, surgiu na Terra por um ato divino, ou seja, Deus criou, né, tudo que existe na Terra. É uma ideia, né, que não existe uma discussão, por quê? Porque ela é muito relacionada com a ideia de fixismo. E o que é que fala o fixismo? Que a vida surgiu na Terra e até então essas formas de vida continuam da mesma forma. Então, como se desde o tempo que foi criado, essas formas de vida não sofreram nenhuma mudança. Essa afirmação ela é rebatida pela evolução, devido ao surgimento dos fósseis, mas isso a gente vai discutir nas aulas de evolução. Outra teoria, outra hipótese que afirma o surgimento da vida na Terra é a panspermia, que é a ideia de que a vida surgiu na Terra vinda de outro espaço, vindo de outro planeta ou vindo do universo. Acredita-se que a vida veio na Terra, entrou na Terra por meio de esporos, que continham bactérias ou outros micro-organismos ou até alienígenas, que entravam na Terra por meio de meteoritos, né, que chocavam com a Terra. Essa teoria ela não é tão difundida devido à grande dificuldade que seria um ser vivo sobreviver às altas temperaturas e ao alto impacto de chegar na Terra. E por isso, né, surgiram aí duas teorias. Né? Essas duas teorias que foram as teorias mais famosas, né, e que tiveram vários adeptos, inclusive adeptos famosos. Foi a teoria da abiogênese, ou seja, a geração espontânea, e a teoria da biogênese. Vamos conhecer um pouco o que é que diz a teoria da abiogênese.
A biogênese é uma teoria que afirma que os seres vivos originam-se na Terra, né, originam-se da matéria inanimada, ou seja, da matéria não viva. É como se, por exemplo, qualquer estrutura que tivesse ali surgisse uma força vital e dali surgisse vida, ou seja, uma matéria não viva poderia se transformar num ser vivo. Para isso, vários adeptos, como eu falei, famosos, defendiam essa ideia, como por exemplo Aristóteles, que afirmava que rãs, cobras, crocodilos eram gerados do lodo dos pântanos, né, do nada, podemos dizer assim, da matéria não viva. Outro grande adepto foi Jean-Baptiste Helmont. Helmont, ele criou inclusive uma receita, né? Essa receita, a receita de produzir seres vivos. Imagine você chegar com a sua camisa suada, colocar num canto e aí deixar lá com algumas meias sujas, algumas roupas sujas, colocar um pouco lá de trigo, de arroz, e aí, passados uns dias, observar que surgiram ratos. Essa ideia, por mais absurda que pareça, ela era uma teoria, né, era uma receita que explicava a geração espontânea. Essa teoria, né, ficou conhecida, bastante conhecida, e teve realmente muitos adeptos, né, acreditando nela. Vamos falar um pouco agora sobre a biogênese, né? Outros cientistas se incomodaram, né, com essas teorias até então absurdas, né, mas que eram aceitas. E aí surgiram a ideia de que a vida surge de outro ser vivo. Mas como afirmar isso? E aí nós temos aqui o grande, né, nome que foi Francesco Redi, ou Redi, que foi um cientista que se inquietou com essa discussão de que a vida surge da matéria inanimada e fez o seguinte experimento. Ele colocou em frascos, né, carne e outras substâncias e deixou um frasco com a carne, né, com o alimento destampado, né, sem tampa, e colocou o outro com gases. Observando, passados uns dias, que as moscas que surgiam, as larvas que surgiam, na realidade, naquele alimento apodrecido, ele acreditava que eram de insetos, de moscas que vinham e punham seus ovos. Porém, né, quem defendia a teoria da abiogênese afirmava que esse experimento ele era inválido, porque ao tampar os frascos, ele impediu o acesso da força vital, como se o oxigênio ele fosse uma força vital que fizesse surgir ali a vida. Então, Francesco Redi não conseguiu derrubar a teoria da abiogênese. Posteriormente vieram outros, né? John Needham, um cientista que também veio, né, discutir a teoria e defender a teoria da biogênese, e ele era um adepto da força vital. E aí ele fez um experimento com um caldo de carne, colocou no frasco, né, um caldo nutritivo, ferveu e deixou esse caldo, né, ali passado um tempo e observou que depois esse caldo estava repleto de micro-organismos. Ele afirmava que esses micro-organismos surgiram porque existia uma força vital e o próprio caldo dava origem aos micro-organismos. Passado um tempo, né, veio Spallanzani, que não concordou com isso. Ele afirmava que a vida não surge a partir da matéria inanimada. Ele defendia a biogênese. E aí ele repetiu os experimentos em meados de 1770, ele repetiu os experimentos de Needham. E aí ele fez esse experimento seguindo a mesma sequência, aqueceu o caldo, só que desta vez ele deixou tampado, e passado algum tempo o caldo, que deveria fazer surgir micro-organismos, não deu origem a micro-organismo nenhum. Needham, não satisfeito, discordou de Spallanzani e afirmou que ao tampar o frasco ele impediu a entrada da força vital, que era o oxigênio. E aí Spallanzani não conseguiu derrubar a teoria da abiogênese ou geração espontânea. Passado alguns anos, né, veio Louis Pasteur. Louis Pasteur foi um grande homem, né, que veio, né, para derrubar de vez, provar de vez que a teoria da abiogênese ela era errada. E aí ele desenvolveu um experimento semelhante aos experimentos de Needham e Spallanzani. O que ele fez? Ele colocou num frasco um caldo nutritivo, só que ele modificou o gargalo. Ele
fez essa curvatura, aqueceu a curvatura, né, do gargalo e fez esse gargalo com esse pescoço que ficou conhecido no experimento como pescoço de cisne. Aqueceu por um longo tempo. Depois de vários anos, esse caldo permaneceu intacto. Passado um tempo, Louis Pasteur quebrou o gargalo e em poucas horas, em poucos dias, o caldo já estava repleto de micro-organismos. Com isso, ele conseguiu derrubar a teoria porque ele deixou os defensores da abiogênese sem argumentos. O que ele afirmava? Que a entrada de ar era importante para a força vital. Louis Pasteur deixou, né, o gargalo aberto, só que os micro-organismos ficavam presos nas curvaturas do gargalo e não contaminavam o caldo. Com isso, nós temos aí, de uma vez por todas, a derrubada da teoria, né, da abiogênese ou geração espontânea. Com esses experimentos, o que a gente pode perceber? Que a vida ela surge a partir de outra vida. Mas como surgiu o primeiro ser vivo? Como responder a essa pergunta? Até então, nós explicamos que a vida surge a partir de outra vida. Mas e o primeiro ser vivo? Como ele surgiu? Então, veio Stanley, Miller, Sidney Fox e Calvin, que vieram, né, explicar, testar a teoria de Oparin e Haldane. Oparin e Haldane estavam estudando separadamente, mas a mesma ideia, que era a evolução dos sistemas químicos. A teoria da evolução química é a teoria mais aceita para explicar a origem dos seres vivos. Stanley, Miller, Sidney Fox e Calvin, eles provaram a teoria de Oparin e Haldane. O que Oparin e Haldane afirmavam? Que as condições da Terra primitiva, como nós vimos em slides anteriores, eles permitiam sim a possibilidade de ter vida, né, ali naquele contexto. As moléculas orgânicas elas iam se organizando até formar as primeiras formas de vida. Como explicar isso, né, naquelas condições? E aí esses cientistas desenvolveram esse experimento que mostra mais ou menos as condições da Terra primitiva. E aí aqui essa fonte de calor representava aqui as altas temperaturas da Terra e a água do mar, que posteriormente estavam aqui também adicionados os mesmos gases lá da Terra primitiva, o metano, a amônia, o hidrogênio, a água, o vapor de água. Eram submetidos aqui a eletrodos que representavam as descargas elétricas da Terra primitiva e depois eram resfriadas. Após coletar essa água, né, essa água que continha agora aminoácidos, ficou provado que aquelas condições, né, da Terra primitiva, sim, poderiam fazer surgir moléculas orgânicas, que posteriormente poderiam dar origem a seres vivos. Então essa foi a ideia, né, de Oparin e Haldane, provada por Fox e entre outros. Todas essas teorias explicam o surgimento da vida, mas outras teorias vieram para explicar o processo do metabolismo desses seres vivos. Como eram os primeiros seres vivos? Duas teorias explicam esse processo, a hipótese heterotrófica e a hipótese autotrófica. Como nós sabemos, seres heterótrofos ou heterotróficos são aqueles que não produzem seu próprio alimento. Essa teoria é uma das que são muito discutidas para afirmar, né, a hipótese dos primeiros seres vivos. E afinal, os primeiros seres vivos eram autótrofos ou heterótrofos? Existem duas correntes de pensamento que afirmam, né, ideias diferentes. A hipótese heterotrófica acredita que os primeiros seres vivos eram tão simples que eles não eram capazes de produzir seu próprio alimento, se alimentavam dos nutrientes dispostos naqueles causos, naqueles mares nutritivos. A ausência de oxigênio também, né, faziam com que esses seres eram muito simples. Afirma-se, né, segundo essa hipótese, que esses micro-organismos eles se proliferaram tanto em busca, né, de alimento que chegou um momento que a disponibilidade de alimento ela ficou escassa. E aí esses seres, que até então eram heterótrofos, passaram a fazer um processo de fermentação.
E aí, nesse processo, eles passaram a produzir energia, a liberar álcool, né, e outras, fermentação alcoólica, por exemplo, mas eram seres que não haviam, né, que não usavam oxigênio. Esses seres, quando passaram a fazer fermentação, passaram a liberar para a atmosfera gases, né, gases esses, né, o gás carbônico, que posteriormente fez surgir, né, os seres fotossintetizantes, ou seja, seres que passaram a pegar o gás carbônico da atmosfera e transformar isso em açúcares e oxigênio. E aí surgiu o oxigênio na atmosfera, que até então não existia. Com o surgimento do oxigênio, surgiu aí os seres que passaram a fazer respiração aeróbica, ou seja, a respiração utilizando o oxigênio. E aí surgiram os seres mais complexos. Essa é a hipótese heterotrófica. A hipótese autotrófica afirma que os primeiros seres vivos eles eram autotróficos, ou seja, eles já produziam o seu próprio alimento, só que eram seres que viviam nas altas profundezas, faziam quimiossíntese e não fotossíntese. E aí, com o passar dos anos, ocorreu também surgimento de seres fermentadores, fotossintetizantes e, por último, seres que faziam respiração aeróbica. Todas essas hipóteses mostram, né, que a vida ela foi surgindo aos poucos, foi evoluindo aos poucos. Por tudo isso, surgiram os primeiros seres procariontes e depois surgiram os primeiros seres eucariontes, que são aqueles seres que são formados por células complexas, com núcleo definido, né, mas todo esse processo surgiu aí por meio, né, de algumas teorias. E uma dessas hipóteses, na realidade, é a hipótese simbiótica, que explica, né, que primeiro surgiram seres unicelulares, seres mais simples, e aí, de acordo com essa hipótese, por invaginação, essas estruturas, essas moléculas começaram a se organizar e formar as primeiras organelas, e posteriormente essas partículas, essas bactérias fotossintetizantes e também essas bactérias que faziam respiração, elas foram absorvidas, né? Elas foram aglomeradas, né? E passaram a fazer parte dessas células maiores. E aí passaram a formar aí o que nós chamamos de células eucarióticas. E cada uma trazendo para a outra suas contribuições e benefícios. E a partir daí a vida foi tornando-se mais complexa e formando outras espécies de seres vivos que nós estudaremos no decorrer dos estudos da biologia. Com isso, nós encerramos a nossa videoaula de hoje. Espero que tenham compreendido, tenham gostado. Desejo uma boa semana e até o nosso próximo encontro.